Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá, muito bom dia. Tudo bem? Meio-dia Paraná começa percorrendo a nossa cidade ao vivo, do alto. Começando aqui pela nossa região oeste da cidade. Agora vamos para a Zona Norte, já estamos na Zona Norte, olha aí a região onde está a Saúl Elquinde, o Estádio do Café, os 5 conjuntos, tempo um pouco fechado hoje na cidade, mas ainda o sol persistindo nesse início de tarde, né, finzinho de manhã. Agora vamos lá para a região sul, a região que começa perto do Lago Igapó, se estende até a saída para Curitiba, faz 27 graus agora em Londrina. E agora sim, voltando aqui já para a nossa região oeste, acesso para Cambé, região onde fica a nossa RPC. E você, onde é que está o seu pontinho nessa imensidão urbana? Seja onde for, eu te convido a ficar com a gente pela próxima hora, até pouco mais de 1 da tarde. E conferir as principais notícias de Londrina e região. Notícias como essas que a gente destaca agora. O Tribunal de Contas do Estado apontou uma série de problemas no transporte público em Londrina e fez um relatório com 34 recomendações para melhorar o serviço prestado a milhares de passageiros todos os dias. Você também quer dar a sua opinião? Já escreve para a gente pelo aplicativo Você na RPC. Vamos mostrar também que teve protestos na Câmara de Vereadores de Ibiporã, agora cedo. Eram cidadãos questionando o aumento de salários para cargos do Legislativo e do Executivo. Mas eles não conseguiram impedir que uma parte do projeto fosse aprovada. Daqui a pouco a cobertura completa dessa votação. Vamos te contar também quais são os alvos de uma operação da Polícia Federal hoje aqui em Londrina. E eu aposto que você também vai ficar curioso para saber o que o coitado desse boi, agora sim essa imagem, né, foi fazer dentro de um supermercado aqui na região. Claro que a gente foi atrás dessa história e também para te contar o desfecho da cena. É o nosso Meio-dia Paraná, presente nos 4 cantos de Londrina e também em toda a região. Imagem ao vivo de Apucarana, uma imagem um pouquinho diferente do que a gente está acostumada a mostrar. Tem muitos prédios por lá, Apucarana cresceu bastante. Fique com a gente porque já estamos no ar. A gente começa falando de um homem que foi preso agora pela manhã numa operação da Polícia Federal contra os crimes de pornografia infantil e abuso sexual infantil. Já vou chamar então Felipe Bacarim para iniciar esse Meio-dia Paraná com a gente. Bom dia, Felipe. O que já foi apurado até agora sobre esses crimes? Oi, Vanessa, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha no Meio-dia Paraná desta terça-feira. Pois é, essa operação a Polícia Federal desenvolveu para combater crimes como armazenamento, produção e distribuição de conteúdo com pornografia infantil. Como você disse, um homem foi preso. Ele tem 52 anos, de acordo com a polícia, não tinha antecedentes criminais e foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Londrina para ser interrogado. A operação foi batizada de Sepulcro Caiado, em referência à reputação que o indiciado construiu na sociedade, de acordo com a Polícia Federal, se passando por uma pessoa religiosa e correta. Sepulcro caiado é uma parábola cristã que faz referência a pessoas que mantêm aparências de retidão para esconderem suas condutas criminosas. Essa foi a explicação da polícia para justificar o nome da operação. O mandado de busca e apreensão realizado foi na Vila Casone, aqui em Londrina. Durante as buscas, os policiais apreenderam diversos materiais contendo pornografia infantil, tais como HDs, cartão de memória e também um celular. O fato de adquirir, possuir e armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro com pornografia infantil é punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Enquanto oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar
ou divulgar por qualquer meio esses arquivos são punidos com penas de 3 a 6 anos, além de multa. A Polícia Federal de olho no crime de pornografia infantil aqui na cidade e uma pessoa presa hoje. Vanessa. Obrigada pelas informações, Felipe. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Felipe traz vários assuntos aqui. Também daqui a pouco Mônica Dal, enfim, todas as nossas equipes ligadas no que acontece em Londrina, região e também outras partes do estado. Olha só, mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos agora cedo lá na região de Cascavel. Essa operação tem como alvo investigados por envolvimento na distribuição de maconha, êxtase e cocaína, além de posse ilegal de arma de fogo e munições. Os mandados foram cumpridos em Novo Sarandi, distrito de Toledo, e em Marechal Cândido Rondon. Um carro usado para o transporte e distribuição da droga foi apreendido e uma mulher foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ao todo, 6 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Civil, os investigados repassavam drogas entre si, apesar de serem concorrentes no tráfico. E assim, nenhum grupo ficava desabastecido. Uma operação que vem sendo desenvolvida desde o mês de setembro do ano passado. Já no mês de outubro foram feitos 2 mandados de busca com a prisão de 2 pessoas envolvidas nesse grupo. E o desdobramento dessas ações culminou nessa operação de hoje. Todas as pessoas agora serão interrogadas dentro do inquérito policial e será enviada aí ao judiciário, ficando à disposição da justiça. Agora, nosso destaque vem lá do Noroeste, porque o homem que atropelou 3 pessoas em uma calçada em frente a uma pizzaria em Inajá se apresentou à polícia ontem. A Thaís Ludecher tem as informações. Nicanor Ferreira do Nascimento Filho se apresentou à polícia e disse ao delegado responsável pelo caso que não se lembra do que aconteceu na noite do dia 7 de janeiro. Imagens registraram o momento em que Nicanor atropelou 3 pessoas e arrastou todas as mesas na calçada de uma pizzaria em Inajá. Nenhuma das vítimas teve ferimentos graves, mas uma mulher precisou ser internada e recebeu alta no fim da semana passada. Nicanor se apresentou na tarde de segunda-feira para a Polícia Civil. O delegado que cuida do caso já tinha pedido a prisão preventiva dele. Por isso, ele permanece preso na cadeia pública de Paranacite. Gostaria de explicar o motivo pelo qual ele praticou esse atropelamento, né? Das 3 vítimas, né, que estavam na primeira mesa, né? E as vítimas que estavam na mesa seguinte, né? Que se esquivaram, né? Tanto ele, né? E quanto as demais pessoas que estavam na mesa, né? Foram todas inquiridas, todas ouvidas, né? Nenhuma das quais informaram ou mencionaram qualquer desavença, discussão na mesa momentos antes do crime, né? O motorista deve responder por tentativa de homicídio. A defesa diz que vai entrar com um pedido para que ele responda em liberdade. De volta à nossa região, a gente fala de um homem de 68 anos que morreu ontem atropelado por um caminhão em Jacarezinho. Foi por volta das 11 horas da noite na PR-431. O caminhão estava indo sentido Cambará quando acabou atingindo o pedestre na região da cabeça com o retrovisor do lado direito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão, de 44 anos, não teve ferimentos. Foi feito o teste de bafômetro no motorista, que deu negativo para consumo de bebidas alcoólicas. O condutor e o veículo foram liberados, mas agora a Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente. Já aqui em Londrina, uma mulher ficou ferida após um capotamento na Avenida Jacob Bartolomeu Minatti. Esse acidente foi às 5h30 da manhã. A motorista contou que perdeu o controle da direção do veículo. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Londrina. Agora, 11h55, 5 para meio-dia já. A gente vai falar agora de uma imagem bastante curiosa. Começou já chamando a atenção de todo mundo aqui hoje cedo e com certeza vai te deixar curioso também. O que esse boizinho foi fazer num supermercado aqui na região? Começou no estacionamento e depois entrou no mercado, passou pelas prateleiras. O coitado do boi, desavisado, né? Passou pertinho até do açougue. Quem foi conferir essa história para a gente foi a Mônica Dal. Mônica, seja bem-vinda, bom dia para você. Todo mundo quer saber o que esse boi foi fazer, como é que ele foi parar no mercado. Oi, Vanessa, muito obrigada. Um bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco. Realmente uma cena curiosa. Logo de manhã, quando nós acompanhamos na redação, eu, você e todos que trabalham conosco, a gente, claro, né,
pensamos, vamos para Ibiporã saber o que aconteceu. E chegamos até a rua Ibrahim Prudente da Silva, em Ibiporã. Esse local, só para a gente localizar quem está nos assistindo, é bem próximo de pastos e áreas rurais. Então é muito comum a gente acompanhar por lá também pessoas andando a cavalo e até mesmo animais. E o que aconteceu? Esse boi, ele acabou escapando de um pasto que tem por ali, do seu Jandir. Depois de escapar desse local, ele andou bastante, pelo menos 1 quilômetro em subida. Ele chegou, então, primeiro até um açougue, porque ali é uma galeria de várias lojas e tem esse mercado e também o açougue. Primeiro ele ficou um pouco ali no estacionamento, um pouco confuso, a dona desse local fez umas imagens dele e rapidinho ele andou mais um pouquinho e aí entrou nesse mercado. Claro que os funcionários se assustaram, mas havia o Matheus por lá, que trabalha como açougueiro, ele viu a situação, o boi muito tranquilo ali, né, passando ali pelas prateleiras, bastante dócil o animal, ele também não atacou ninguém. Foi aí que o Matheus, o açougueiro, decidiu sair e levou esse boi para o lado de fora. Logo um funcionário ali do dono desse animal apareceu e conseguiu levar de volta para a propriedade, que, como eu disse, fica a cerca de 1 quilômetro desses comércios. Tudo certo no final, mas claro que essa imagem chama bastante atenção, Vanessa. Eu e o Marcelino Barbosa fomos até Ibiporã, conversamos com todas as pessoas e daqui a pouco tem uma reportagem completa que mostra mais a história desse boi. Ele tem nome, se chama Soberano, Vanessa. Combinado, Mônica. Daqui a pouco, então, ela trazendo todos os detalhes desse tour do Soberano por um mercado em Ibiporã. Ibiporã, que também hoje tem outro destaque. Os vereadores aqui da cidade vizinha votaram hoje em primeira discussão o aumento de salários para cargos do Legislativo e do Executivo. Felipe Bacarin aqui de volta já com a gente para contar o resultado dessa votação e também a repercussão, né, Felipe, lá na cidade. Isso já vinha repercutindo nos últimos dias, antes mesmo do projeto entrar na primeira discussão. Pois é, Vanessa, esses projetos foram colocados em discussão em sessões extraordinárias marcadas para hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira, em segunda discussão, às 8h30 da manhã, mesmo horário que a reunião começou hoje. Muitos moradores da cidade foram até a Câmara Municipal de Ibiporã, participaram da discussão e mostraram a indignação com a aprovação de alguns desses projetos. O projeto de reajuste do salário dos secretários municipais foi aprovado por unanimidade pelos 9 vereadores da cidade. Na sequência, começou então a discussão dos vereadores sobre o reajuste dos salários dos próprios vereadores. Os moradores se manifestaram novamente, mostraram a indignação sobre esse reajuste e, mesmo assim, os vereadores votaram a favor. Foram 6 votos a favor e 3 contrários. A mesma votação também foi, esse mesmo resultado também foi para a votação do aumento do salário da presidente da Câmara. No caso do presidente, né, que pode ser eleito na próxima legislatura. O aumento do salário dos secretários vale já para esse ano e ainda assim vai ser pago o retroativo do mês de janeiro, já que eles receberam o salário antigo. Lembrando que esses projetos ainda precisam passar por uma segunda discussão amanhã para depois serem sancionados e aí sim virarem lei e serem efetivados. Para os vereadores, esse salário só vale para a próxima legislatura, ou seja, os vereadores que vencerem as eleições de 2024 e assumirem em 2025. A proposta previa também o reajuste do salário dos assessores parlamentares. Essa proposta foi rejeitada por todos os vereadores que votaram contra a proposta. Ainda hoje a gente traz uma reportagem completa falando sobre essa votação, como que foi o desdobramento, a conversa com vereadores e também moradores da cidade que estavam lá na Câmara de Ibiporã. Logo mais a gente volta com mais informações sobre isso. Vanessa. Combinado, Felipe. E olha, a gente já vem recebendo várias mensagens de telespectadores, não só aqui em Londrina, né, aí no Paraná, porque isso também teve uma repercussão aí no estado. E a gente te chama então para participar agora também dessa discussão, falar do resultado inicial aí que você já viu dessa votação. É só mandar para a gente a sua mensagem pelo aplicativo Você na RPC. A gente está aguardando a sua interação. Você faz um Meio-Dia Paraná muito melhor. Agora, meio-dia, o Tribunal de Justiça do Paraná negou um pedido de habeas corpus ao policial militar que foi preso por tráfico de drogas em Londrina, né? Um caso que a gente mostrou ontem aqui no Meio-Dia Paraná. A Mônica Dal está acompanhando esse caso. Mônica, conta para nós qual foi o entendimento do juiz para tomar essa decisão.
Sim, Vanessa. O advogado, primeiro alegou que o soldado Ederson Aparecido Dias não oferece risco à manutenção da ordem pública no seu pedido de habeas corpus. O advogado afirma ainda que não foi anexado ao processo nenhum documento ou prova robusta e concreta que possa alicerçar o entendimento que o cliente possui algum envolvimento com o tráfico de drogas, ou ainda de que forma ele se associa a pessoas com finalidade de traficância. Ele justifica ainda que o policial tem residência fixa, ocupação lícita e solicita que a prisão preventiva seja substituída por uma medida cautelar diversa. Ele permanece preso por enquanto. Na decisão, o desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca afirma que o mosaico de provas recolhido dá conta da materialidade da conduta imputada, havendo suficientes indícios que ligam o policial aos fatos descritos no processo. Portanto, o juiz afirma que, existindo a comprovação da existência do crime e indícios mínimos de autoria, estão devidamente evidenciados em dados concretos do processo que demonstram ser imprescindível a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A gente lembra que esse soldado ele foi preso no último dia 11 de janeiro, houve uma participação de policiais militares e também equipes do GAECO durante essa prisão, que foi uma prisão em flagrante. Uma outra pessoa também estava envolvida e houve até imagens de drone que foram feitas no momento da prisão, quando então, de acordo com as investigações e de acordo com o GAECO, esse policial recebia dinheiro de uma outra pessoa e na casa dessa pessoa os policiais encontraram também drogas. O advogado do soldado afirmou que o pedido liminar foi negado, mas o mérito do pedido ainda não foi analisado pelos desembargadores do tribunal, ainda falando do habeas corpus. A defesa está aguardando o parecer da Procuradoria do Estado e, após isso, o recurso ser pautado para o julgamento. O advogado comentou o que a defesa vai fazer a partir de agora e o posicionamento em relação às acusações que foram feitas ao policial militar, e a gente vai acompanhar agora. Com o nosso constituinte, o policial militar, não foi localizado nenhuma droga, nenhum resquícios de droga, não existe nenhuma denúncia realizada dentro ou fora da corporação da Polícia Militar que envolva o nome do nosso constituinte. O que ocorreu será explicado, justificado durante a instrução processual, porém, o que nós da defesa observamos é que está sendo realizado uma total bagunça em relação à situação flagrancial daquela data, com uma outra investigação que tramita perante o GAECO, de uma apreensão de drogas na sede do 30º Batalhão. Bom, o 30º Batalhão aqui de Londrina havia enviado uma nota e a gente vai reforçar porque eles não enviaram também uma nota. De acordo com o 30º Batalhão, então, nessa nota que nós já tínhamos lido ontem, ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, e que tudo será apurado na forma da lei. A gente vai seguir acompanhando essa situação, Vanessa. Obrigada, Mônica. E olha, equipes da Receita Federal de Londrina e da Polícia Rodoviária Estadual apreenderam ontem um ônibus carregado com mercadorias da região da fronteira. A apreensão foi na PR-323, em Sertanópolis. O veículo tinha como destino a cidade de São Paulo. Nele estavam o motorista e outros 2 passageiros. O restante do espaço era ocupado por muitas mercadorias, entre elas várias caixas de vinho, azeite e brinquedos. Segundo a Receita Federal, a estimativa é de que a apreensão totalize R$ 450 mil. O ônibus e os produtos foram trazidos para o pátio da Receita Federal aqui de Londrina. Ninguém foi preso. Vamos falar agora de IPTU, porque a Prefeitura vai começar a entregar o segundo lote dos carnês aqui em Londrina. Conversar com o Felipe Bacarin, que tem as informações, o serviço aí aos contribuintes. A gente está falando de quantos, Felipe, que vão receber esses carnês agora e para qual vencimento?
Vanessa, cerca de 131 mil contribuintes aqui de Londrina que vão ter o vencimento no dia 17 de fevereiro. Cerca de 40 mil carnês já foram repassados da Prefeitura para os Correios, que deve começar a fazer a entrega desses carnês por meio dos carteiros ainda aí pelos próximos dias. A gente lembra que o primeiro lote dos carnês do IPTU 2023 começou a ser entregue já no começo deste mês. São 125 mil carnês que têm vencimento no dia 31 de janeiro. 14.948 contribuintes aqui da cidade têm isenção total. E essa fase do primeiro lote, dos 125 mil, que tem o vencimento no dia 31, já está em fase final de entrega, segundo a Prefeitura. No total, o município emitiu cerca de 272 mil carnês de IPTU para esse ano e taxas de coleta de lixo, o que vai representar um total de 482 como que vai pagar, quanto que vai pagar, pode acessar esse carnê pelo site da Prefeitura. É só clicar no banner IPTU 2023 no site do município e, na sequência, informar o CPF que está inscrito no imóvel da pessoa, né? O IPTU inclui também a taxa de lixo. E no site, o contribuinte pode também fazer o pagamento por Pix. E quem faz o pagamento por Pix tem direito ao desconto progressivo. O não pagamento à vista em 2003 faz com que o contribuinte perca o desconto que foi acumulando ao longo dos anos, se já tiver. Se não tiver, parte de 10% de desconto. Se não fizer o pagamento à vista nesse ano, perde então esse desconto que é acumulado ano após ano e volta para os 10% no ano que vem. Dá também para parcelar, né, Vanessa? O carnê do IPTU são muitas contas aí no começo do ano. Se tiver planejamento e conseguir pagar tudo à vista, melhor, porque tem desconto. Se não, parcela ao longo do ano. Combinado, Felipe. Obrigada pelas informações. E olha, falando em impostos, começa a vencer na próxima quinta-feira o pagamento do IPVA 2023. Isso vale para carros com placas de final 1 e 2. Os pagamentos à vista ou da primeira parcela vão até o dia 25 de janeiro e aí vai variando de acordo com o número final da placa do veículo. O contribuinte pode pagar o imposto à vista com 3% de desconto ou parcelado em 5 vezes sem juros. O pagamento também pode ser feito por meio de guia de recolhimento ou então por Pix. Lembro ainda que este ano também é possível pagar o IPVA no cartão de crédito em até 12 vezes com juros. Claro que chegando mais perto dos prazos, a gente também vai lembrando vocês. Vamos falar um pouquinho do tempo agora. Começo chamando a atenção de vocês para essas imagens que foram registradas ontem. Olha que bacana, imagens aceleradas da chuva que foi se espalhando pela cidade, o tempo fechou. E aí, de repente, veio essa pancada, que no fim nem foi tão volumosa, não chegou a assustar, mas que rendeu essas belíssimas imagens. O pessoal aí da nossa equipe de engenharia registrou para nós. Agora, imagens da chuva em Curitiba. Lá sim, na região de Curitiba, do litoral, a gente teve um acumulado muito grande de chuva, alagamentos em vários pontos, né? Infelizmente, aquela região da capital, do litoral, tem sofrido bastante com estragos provocados pela chuva, ao mau tempo. Daqui a pouco tem reportagem completa sobre isso. Agora uma imagem do amanhecer em Londrina. Esse mais leve, né? O céu até se abrindo logo cedo. Inclusive aquela chuva que veio ontem mal serviu para refrescar, né? A gente teve uma noite abafada, hoje de manhã também já não estava tão fresquinho quanto em outros dias. E as nuvens ainda presentes aí anunciando que podemos ter chuva na cidade. Imagem ao vivo agora. Imagem lá do oeste, a gente viajando pelo estado, imagem de Cascavel, também com muitas nuvens, clima bastante semelhante até aqui de Londrina, 28 graus lá em Cascavel. Daqui a pouco a gente mostra mais imagens ao vivo de Londrina também. Agora, falar para vocês um pouquinho como é que está a previsão do tempo, que tem sido um repeteco, né, praticamente. Vocês podem achar que é a mesma tela de ontem, mas não, é porque o tempo realmente para essa semana está muito parecido. O que vai mudando é o volume de chuva. Como vocês veem, a gente tem, então, chuva com possibilidade de temporais em boa parte do estado, essa faixa mais clara. E na outra, a gente já teve a chuva chegando com tudo, lá na região do litoral.
O pessoal que faz o registro, teve locais como Guaraqueçaba, onde choveu mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas. É bastante coisa, por isso esses estragos que inclusive a gente vai ver daqui a pouco. Londrina, para hoje, a gente deve ter então possibilidade sim de pancadas de chuva com raios, mas ainda a chuva não muito volumosa. A temperatura deve chegar aos 29 graus agora à tarde e 28 à noite, as noites ainda abafadas. Aqui na região, as máximas também variando aí entre 27 e 29 graus, pouco mais lá em Florestópolis, chega a 30, 29 em Arapongas, para ser mais preciso, em Açaí também, 27 graus ali, Ortigueira, já a saída para Curitiba, geralmente um pouco mais fresco. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do tempo também para amanhã e os próximos dias. Falar agora que termina hoje o prazo para donos de terrenos particulares roçarem o mato. E quem não fizer a roçagem pode ser multado. O Felipe Bacarim vai contar para a gente qual é o valor dessa multa. Até porque, né, Felipe, com toda essa chuva, né, que a gente vem mostrando, se não cortar, vai se acumulando esse problema e tudo que ele traz de ruim para os moradores junto, né? Verdade, né, Vanessa? Chovendo praticamente todos os dias, no fim da tarde, o mato cresce ainda mais rápido. No dia 3 de janeiro, a CMTU notificou diversos moradores aqui de Londrina que eles teriam 15 dias para realizar a limpeza desses espaços e fazer a roçagem do mato alto. Quem não fizer a roçagem e for autuado pela prefeitura vai pagar multa de R$ 2,00 por metro quadrado não roçado. E caso essa roçagem tenha que ser feita pela prefeitura, ainda vai ser cobrado 54 centavos para cada metro quadrado e uma taxa de 10% sobre essa roçagem toda, sobre essa contagem toda. A notificação, no dia 3 de janeiro, foi publicada no Jornal Oficial do município e a partir de quinta-feira a CMTU pode fazer a limpeza do mato e também emitir a multa. Londrina tem cerca de 40 mil terrenos particulares e quem faz esse trabalho para a prefeitura quando necessário é uma empresa terceirizada. Em 2022, a CMTU contabilizou 1.476 terrenos onde foi feita a roçagem pelo município e cobrada a taxa dos contribuintes. Quem ver um terreno com mato alto e quiser fazer uma denúncia, pode ligar no telefone da CMTU, que é o 3379-7900, isso de segunda-feira a sexta, das 8 às 5 da tarde. E também, né, é importante a gente reforçar que a limpeza do terreno inclui também uma limpeza não só do mato, mas também de todos os objetos que possam acumular água. Como eu disse no começo, está chovendo no fim da tarde, isso acumula água e vem também o mosquito da dengue. A gente falou ontem sobre o resultado do levantamento de infestação rápida do Aedes aegypti aqui na cidade. O índice ficou bastante elevado, 5,5% no município, numa média geral. Então, além de roçar, manter a cidade limpa, manter o seu quintal limpo, você ainda protege a sua família e os seus vizinhos. Vanessa. Exatamente, Felipe. Com esse índice aí, inclusive, que você citou, eu lembro, a gente já está na zona de risco muito alto para ter uma epidemia de dengue aqui em Londrina. Então, é importante também que as pessoas denunciem para a CMTU. Se tiver terreno aí no seu bairro, do lado da sua casa, né, Felipe, que tenha mato alto, pode entrar em contato que a CMTU também vai atrás dos donos desses terrenos. Vai sim, o objetivo é justamente esse, identificar os terrenos com a ajuda dos moradores da cidade, fazer a roçagem ou então cobrar que essa roçagem seja feita. Na ordem inversa, né? Cobra que a roçagem seja feita, se não é feita, a prefeitura pode ir lá e fazer essa limpeza e daí o morador, além de ter que pagar a multa, também vai pagar a roçagem para a prefeitura. Isso aí, Felipe. E não só falar com a CMTU, mas pode falar com a gente também. Claro, importante, né, que você que já registrou ali uma queixa, não teve um resultado, já tentou conversar às vezes com o proprietário e não teve, manda a imagem para a gente, conta aí como é que está a situação no seu bairro. Nosso canal de comunicação é o aplicativo Você na RPC. E eu aproveito, inclusive, para já mostrar algumas participações dos nossos telespectadores. Começando com a Marta, mostrando também, olha só essa imagem, o amanhecer de hoje na rodoviária de Londrina. Marta, parece até imagem de praia, hein? Muito bonito realmente esse amanhecer, por esse aqui nem dava para imaginar que ainda poderia vir chuva. Vamos ver depois também como é que vai ficar o tempo, né? Ao longo das próximas horas. Já o Rogério Rita mostra a chuva de ontem à tarde caindo sobre Londrina.
Vista de Cornélio Procópio. Que bacana, imagens bastante variadas aí, enviadas pelos nossos telespectadores. E o Algimiro, boa tarde. Quanto à remuneração dos vereadores da cidade de Ibiporã, temos que verificar quais foram as obrigatoriedades dessa decisão. Algimiro falando, né, do projeto que entrou em primeira discussão hoje lá em Ibiporã. Daqui a pouco tem mais detalhes, reportagem completa sobre isso. E aproveito para dar mais um recado para vocês também. O aplicativo Você na RPC está com uma nova funcionalidade. Agora, além de mandar a sua mensagem, fotos para os nossos jornais e se manter sempre bem informado, você pode adicionar lembretes para facilitar a organização do seu dia. Então vamos para o passo a passo. Primeiro é preciso atualizar o seu aplicativo na loja virtual. Depois, só clicar em Menu e Minha Rotina, onde vão aparecer algumas opções de hábitos que você queira manter, por exemplo, fazer atividade física, enfim, o que você achar bacana colocar ali. E você pode escolher o dia da semana, o tempo de duração e também tem que ativar o botão que permita as notificações. Assim você será lembrado por meio do aplicativo. Mais uma maneira, né, que a gente criou aí para vocês para facilitar a sua rotina nesse que é o nosso principal canal de comunicação. Agora a gente tem uma tela já aqui, temos com isso, com o levantamento, né, que saiu agora há pouco sobre a varíola dos macacos aqui em Londrina, uma doença que a gente também vem acompanhando, né, o avanço dela aqui em Londrina, doença que se espalhou pelo mundo. São 104 casos notificados até agora, 13 confirmados, um caso suspeito, né, uma pessoa que precisou inclusive de isolamento, 77 casos, né, a maioria descartados, 5 foram dados como inconclusivos e 8 pessoas estão com suspeita da doença, mas ainda não coletaram os exames. A gente vai acompanhando, né, por enquanto, algo que não ficou tão preocupante, por exemplo, quanto a Covid-19 aqui em Londrina, os números ainda contidos, mas é algo, sim, que a saúde está monitorando e que a gente mostra por aqui. E agora a gente volta a falar sobre o boi que resolveu passear em um mercado de Ibiporã. A Mônica Dal, que hoje está contando para a gente essa história inusitada, já está de volta, porque ela conversou, inclusive, com moradores, comerciantes. O que o pessoal está comentando lá, Mônica? Pois é, né, Vanessa? Como que uma situação como essa movimenta a cidade, principalmente uma cidade pequena como Ibiporã? Claro que desde ontem esse é o comentário, principalmente ali naquela região da rua Ibrahim Prudente da Silva, um local de comércios e também um local de pastos, né? E foi o que aconteceu exatamente nesse local. O boi chamado Soberano acabou escapando de uma das propriedades da região e ele andou bastante até esse mercado que fica ali bem perto de uma casa de carnes. E por que a gente cita esse açougue? Porque quem viu em primeiro lugar foi a dona desse açougue. Primeiro ela fez algumas imagens dele, até a câmera de segurança da empresa dela flagrou o Soberano dando uma volta ali na calçada até ir para o mercado. E muita gente, quando vê essas imagens de câmera de segurança e até mesmo a imagem dele andando no mercado, que é pequeno, sem derrubar um produto, Vanessa. Ele tomou todo o cuidado ali, chegou bem perto também do açougue do local e um dos funcionários é que fez a retirada desse boi. Ele não machucou ninguém, como a gente já disse, mas a pergunta que ficava é como ele entrou aí, da onde ele saiu. Então eu e o Marcelino Barbosa fomos até Ibiporã para contar essa história, procurar por essas pessoas e felizmente encontramos todas, inclusive o dono do Soberano, o seu Jandir, que deixou bem claro que ele é um animal tranquilo, bem dócil e é utilizado para montaria, né? Ele fica por ali, somente ele no pasto e os vizinhos gostam de tirar foto e também de se aproximar dele para fazer aquele carinho, porque é um animal bastante tranquilo. Agora sim a gente vai acompanhar na reportagem todas as informações sobre esse passeio no mercado e também sobre esse animal. Primeiro, a dona do açougue viu o animal do outro lado da rua. Rapidinho, virou atração para os moradores de Ibiporã. Olha o que eu tô vendo aqui da porta do meu açougue. Apareceu ali, olha, um boi. Olha, que chique. Uma câmera de segurança flagrou quando ele se aproximou dos comércios. Quem acompanhou de longe foi a Mara. Eu estava ali dentro, eu já avistei ele ali, né? Aí, de repente, ele veio, né? E lindo, né? Maravilhoso. Eu fiquei apaixonado pelo boi. E
Peguei, né, vi só nessa câmera, ele parou aqui, aí meu esposo, o açougueiro, o Ademilson, tocou ele, ficou com medo dele avançar no carro, alguma coisa, né? O boi seguiu por essa calçada e entrou no mercado que fica a poucos metros. Deu tempo de passar pelos corredores estreitos sem derrubar nada. A visita virou piada. Isso aí foi uma forma de protesto, que nem eu falei para você. A carne está super barata e creio que ele lá ficou revoltado. Está muito desvalorizado. O passeio foi interrompido pelo Matheus, açougueiro. Sem reagir, o animal foi puxado até a porta. Enquanto muitos se assustavam, Matheus conta que estava tranquilo. É um animal para montaria, né? Só que o pessoal, conforme ficou apavorado, né, ele acabou estressando ele ficou meio bravo. Mas dá para tirar, foi sossegado. A região onde tudo aconteceu é cheia de pastos que dividem espaço com a cidade. Aqui tem criação, cabrito, boi, cavalo, tem bastante aqui. Mas a pergunta que não quer calar, de quem é esse boi e como ele foi parar no mercado? Não sei. Eu não sei de quem que é, não sei de onde saiu. É do Jandes ali do outro lado. Depois de ser retirado do mercado, o animal foi devolvido para o dono, que tem uma propriedade a cerca de 1 quilômetro dos comércios. E nós encontramos o boi, que se chama Soberano e tem cerca de 6 anos. O dono é o seu Jandir. Na verdade, ele escapou, né? Vou deixar a cerca aberta, ele escapou, né? É um boi dócil, né? E é acostumado com as crianças montam nele, né? Final de semana os netos vêm aqui, então costuma com eles, né? As escapadas do animal de 600 quilos já estão com os dias contados. Soberano vai ser levado para uma área mais segura, longe da cidade. Agora nós vamos ter que tomar atitude, né? Soberano. Vamos levar ele para outro sítio, fica melhor, né? Fica uma coisa mais segura também, né? Porque sabe que não tem problema, porque ele é manso, né? Mas para quem não conhece, pensa que ele é um boi brabo, né? Tristeza para o vizinho Nicolas, acostumado a dar passeios com o boi, que é de montaria. Acostumado já, morava no sítio, agora vem para a cidade, tem muito aqui também. Muito boi, fica aí, é de boa. Ele era um amor, um presente de Deus ele aparecer aqui na Casa de Carne. As reações são as melhores, né? E acho que depois do que ele viu lá no mercado, no açougue, tudo que ele quer realmente é ir para um lugar mais isolado. E ainda falando do mundo animal, ontem começou o Big Brother Brasil e de um jeito ou de outro, né, o BBB acaba virando o assunto de todo mundo. Mas calma que a gente não vai falar da casa mais vigiada do Brasil aqui no Meio-Dia Paraná, não. A gente vai falar das filhotes mais vigiadas do Paraná. Isso mesmo, tem em Foz do Iguaçu também um Big Brother, só que lá é o BBB Animal. Essas pequenas ferinhas são filhotes de onça pintada que nasceram no refúgio Bela Vista, mantido pela Itaipu. São 2 fêmeas. As câmeras permitem que os biólogos e veterinários acompanhem o crescimento das oncinhas sem atrapalhar o relacionamento delas com a mãe. Cada salto e brincadeiras não passam despercebidos. 24 horas por dia, 8 câmeras registram o crescimento das oncinhas e os cuidados da mãe. A gente consegue monitorar os cuidados da mãe com as filhotes e o desenvolvimento delas, sem a gente estar lá perto, sem a gente estar pegando, sem a gente estar amansando esse animal, sem estar descaracterizando o comportamento natural deles. As filhotes são acompanhadas desde quando ainda estavam na barriga da onça nena. O nascimento, no dia 29 de novembro do ano passado, também foi monitorado por várias lentes. Elas tinham apenas 900 gramas. Hoje, já estão com quase 5 quilos. O futuro delas também vai ser vigiado. As 2 fazem parte de um programa nacional de preservação da espécie. Em aproximadamente 1 ano e meio, vão ganhar um novo lar e parceiros. Aí sim, os filhotes delas podem ganhar a natureza. Por elas já terem um estoque genético no cativeiro, a gente vai utilizar elas, talvez, para reproduzir animais que possam ser soltos na natureza. Até lá, ainda há um longo caminho de pesquisa, em que as lentes permitem os pesquisadores conhecer melhor uma espécie ameaçada de extinção. Para os visitantes do refúgio biológico, uma boa notícia. Até o fim do mês, as filhotes poderão ser apreciadas pelo público. Enquanto isso não ocorre, essa é uma cena exclusiva presenciada pelo Pedro
e a equipe dele. Sensação primeira de privilégio, né? Porque assim, não é todo mundo que tem um Big Brother de onça, né? E fica olhando elas todo dia. A gente fica parado aqui, assistindo como elas brincam, como elas interagem, quanto tempo elas mamam, e aí acaba que a gente, quando vê, passou 2, 3, 4 horas só olhando para a câmera aqui. Muito legal esse Big Brother. Olha, agora 12h25, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. E a seguir, a gente te mostra que o Tribunal de Contas do Estado emitiu um relatório recomendando que a Prefeitura tome quase 30 medidas para melhorar o transporte público aqui em Londrina. O prazo para a implementação dessas medidas varia de 1 mês a 3 anos. E também mais novidades sobre o caso do ônibus, do caminhão desgovernado lá em Curitiba. Agora uma imagem ao vivo de Ribeirão Claro, por lá o sol agora no horário do almoço. Mas muitas nuvens ainda por lá, ainda hoje, claro, tem os detalhes do tempo para você. A gente volta já. Já estamos de volta, agora 12h29. Sempre que a gente ouve os usuários do transporte coletivo em Londrina, o que a gente mais ouve é reclamação sobre vários problemas como superlotação, tarifas, por exemplo. E agora foi a vez do Tribunal de Contas do Estado do Paraná apontar várias deficiências no serviço aqui na cidade e também medidas, mais de 30, para melhorar o transporte público, a gestão, o serviço à população. A Mônica Dal está aqui com a gente para contar que medidas são essas, né? E também relembrar o que foi esse trabalho do TCE, esse documento que foi elaborado e enviado para a Prefeitura. Exatamente, Vanessa. Esse é um procedimento padrão do Tribunal de Contas do Estado que acontece em várias cidades aqui do Paraná. Dessa vez, aconteceu em Londrina. De acordo com os auditores, esse serviço, principalmente de fiscalização e auditoria, deveria acontecer há alguns anos. Mas, como a cidade ainda estava num processo de escolha durante licitação, para definir quais as empresas iriam ser responsáveis pelo transporte coletivo aqui na nossa cidade, esse trabalho foi sendo adiado e agora em 2022 aconteceu. Os auditores ficaram por aqui por 6 meses, analisando documentos e também visitando os terminais da cidade, bem como conferindo os ônibus que fazem parte da frota das 2 empresas que administram o transporte coletivo aqui na nossa cidade. O TCE apontou então que essas recomendações têm como intenção melhorar a qualidade do transporte público oferecido à população. Ao todo, são 8 pontos de melhorias que foram detalhados em 34 recomendações. E os prazos de implementação delas variam entre 3 meses e 3 anos. Essas medidas foram indicadas pela Coordenadoria de Auditorias do TCE Paraná, após realizar, então, essa fiscalização. Nós destacamos 8 pontos que foram apontados pelo TCE e que devem ser melhorados no transporte coletivo aqui na nossa cidade. Portanto, deficiência no projeto econômico-financeiro, planejamento inadequado do sistema de transporte coletivo urbano por desalinhamento ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana e à Política Nacional de Mobilidade Urbana, inexistência de prospecção de novas atividades econômicas para geração de receitas alternativas, publicidade inadequada e participação popular pouco efetiva nas questões relacionadas ao transporte coletivo, os controles da integridade e segurança das informações do sistema de bilhetagem eletrônica são insuficientes para garantir a confiabilidade dos dados armazenados, deficiência na fiscalização da prestação do serviço de transporte coletivo. O sistema de transporte coletivo não é acessível. A gestão financeira do sistema de transporte coletivo é inadequada. Então, baseados nesses apontamentos, o TCE trouxe algumas recomendações, são várias recomendações, a gente vai citar somente 2. A Prefeitura precisa elaborar estudo financeiro para que nas próximas compras de veículos por parte das concessionárias sejam fixados como requisitos a utilização de painel e sistema de viva voz para anúncio da próxima parada, ou providenciar justificativa caso a solução não seja possível por impeditivo técnico ou financeiro. Uma outra recomendação: executar
rotinas de fiscalização que tenham como objetivo a verificação da integridade dos dados do sistema, com a produção de relatórios e encaminhamentos a respeito de eventuais inconsistências. Bom, essas são algumas das recomendações trazidas pelo TCE, baseadas no que eles encontraram fazendo, então, essa fiscalização e auditoria. Agora a gente vai ouvir um trecho do Fernando Matheus da Silva, que é auditor do TCE. Num primeiro momento, ele falou para a gente a respeito da questão das lojas dos terminais, que tem referência com aquele apontamento que a gente trouxe no início sobre outras alternativas de renda para o transporte coletivo. Isso significa que quanto mais alternativas de renda, mais a tarifa, por exemplo, pode ser mais barata aqui na nossa cidade, e ele falou um pouco do que eles identificaram. Lojas nos terminais centrais que a gente percebeu, inclusive, que estavam fechadas, e fechou por conta da pandemia, mas isso não impede que agora a prefeitura volte a fazer estudos para novamente atrair. Via de regra, terminais de ônibus ou locais de grande concentração de transporte coletivo, eles são atrativos para a iniciativa privada. Por quê? Porque tem aglomeração de pessoas, certo? Então, é algo que você pode se utilizar, essa aglomeração é um atrativo para a iniciativa privada para que ela exerça atividades econômicas, e dessas atividades econômicas podem surgir receitas para o transporte coletivo, são as receitas alternativas, como eu disse, que eles podem ou diminuir ou melhorar a qualidade do serviço, ou evitar que esse serviço aumente de maneira desmedida por conta da perda de passageiros. Eventualmente, algum atrativo nesses lugares pode resultar em melhoria da prestação de serviço, que também pode retomar a demanda de passageiros. Bom, nós falamos no começo da nossa entrada sobre a necessidade que o TCE verificou da Prefeitura elaborar procedimentos mais tecnológicos, justamente durante as fiscalizações de passageiros, por exemplo. Para o auditor, para essa fiscalização, é preciso que a CMTU empregue um sistema mais tecnológico para que os fiscais trabalhem com dados mais corretos. Vamos ouvir um outro trecho do auditor. Cabe ao poder público, para fazer esse controle, ter uma estrutura de tecnologia da informação que ele deixe de ser meramente recebedor de informações e também faça o controle dessas informações de demanda, do quanto de quilometragem rodada, porque essa situação é que vai delimitar o valor tarifário, o quanto foi gasto no valor da operação, quanto foi investido e qual é a demanda que está pagando. Isso é que vai delimitar a tarifa, isso é o que vai delimitar o tempo contratual. Então, isso tem que ser acompanhado de maneira pormenorizada, certo? Então, a prefeitura ela precisa de instrumentos, e hoje a gente não pode prescindir de instrumentos de tecnologia da informação. Nós não podemos mais imaginar, como era na década de 90, que a gente controle um sistema de transporte coletivo tão complexo de uma cidade do tamanho de Londrina, só com fiscais em terminais e pessoas anotando em papel. Você precisa ter sistemas de tecnologia da informação para fazer esse controle do que é gasto, do que não é gasto. Isso vai refletir em vários outros aspectos, inclusive na melhoria do serviço. Bom, a gente lembra que para a Prefeitura, a CMTU, resolverem essas situações e também seguirem aí o que foi recomendado pelo TCE, eles têm prazos que variam de 3 meses a 3 anos, porque são várias situações que devem ser resolvidas. Bom, a gente tem uma nota da CMTU e a gente vai ler aqui na íntegra, porque eles destacam alguns pontos a respeito dessas recomendações. Conforme nota emitida pelo próprio TCE, o processo de homologação de recomendações ocorre quando o relatório de fiscalização, elaborado pelos técnicos do referido tribunal, apresenta apenas sugestões de medidas, indicadas somente nos casos em que não demandam a emissão de determinações ou a aplicação de sanções. Importante destacar que as oportunidades de melhorias recomendadas pelo TCE Paraná estão alinhadas com os investimentos previstos na licitação do serviço de transporte público coletivo, que haviam sido suspensos por conta dos efeitos da pandemia. Ao longo de 2022, tais investimentos foram retomados, o que já possibilitou a contratação de serviços que atendem à ampla maioria das melhorias recomendadas pelos técnicos do TCE.
Tais contratações e implementações serão oportunamente informadas ao tribunal. Para a gente deixar mais claro tudo isso, né, Vanessa? Essas auditorias acontecem para melhorar o serviço de transporte coletivo nas cidades. Agora a Prefeitura tem um prazo para resolver tudo isso e, de acordo com o TCE, aqui em Londrina não foi verificada inexistência de serviços, mas somente deficiência, e tudo isso foi apontado durante essas recomendações. Agora a gente precisa acompanhar porque os prazos são bastante longos. São apontamentos muito sérios, né, Mônica? Até por isso seria muito importante que a gente tivesse um representante do município, da CMTU, falando aqui com a gente. A gente tentou conseguir essa entrevista com o representante, presidente da CMTU, ou mesmo com o prefeito, né? O prefeito está em Curitiba com outra agenda, também não pôde falar. O canal aqui fica aberto, porque realmente foram alguns apontamentos bastante importantes aí, né? Alguns são mais técnicos, né? Fica até mais complicado para a população em geral entender, é algo realmente para a Prefeitura levar em conta, mas tem pontos ali que dizem respeito a todos nós, né? A questão de acessibilidade, de fiscalização, até mesmo de medidas que poderiam talvez até baixar a tarifa de ônibus. Então, é um assunto para a gente até seguir acompanhando se algum desses pontos, né, ou vários pontos de preferência, vão ser atendidos pela Prefeitura. Obrigada, Mônica, pela tua participação. E eu te chamo também a opinar sobre isso, mandar a sua mensagem para a gente. O que você achou desses apontamentos? Acha que vai ser possível a Prefeitura atender algum deles? Manda a sua mensagem para a gente pelo aplicativo Você na RPC. Daqui a pouco a gente também traz mais algumas participações já enviadas aqui dos nossos telespectadores. Agora a gente fala sobre a série de acidentes provocados por um caminhão desgovernado no sábado em Curitiba. Donos de carros atingidos, foram dezenas de veículos, estão preocupados com quem vai pagar os prejuízos. O carro destruído na garagem de casa é o que sobrou depois da batida e do capotamento. A Sandra estava na BR-277 com o marido indo trabalhar no sábado de manhã, quando o carro deles foi atingido pelo caminhão desgovernado. E foi uma questão de segundos, o cara já pegou a gente na traseira e daí ele empurrou o carro. E daí meu marido tirou o carro, conseguiu tirar o carro, só que daí o carro rodopiou, porque a gente estava uns 80 por hora mais ou menos. E daí o carro rodopiou, a gente voltou, bateu nos pneus traseiros dele quando ele já estava indo embora. E daí ele rodopiou de volta e aí a gente capotou na valeta. Ela ainda está com hematomas pelo corpo e não conseguiu ir trabalhar essa semana. Este é o único carro da família e não tinha seguro. O mecânico que veio dar uma olhada no carro falou que não tem salvação. O carro deu quase perda total, né? Porque ele está bem danificado. E a gente usa o carro para trabalhar, né? Meu marido hoje ele foi trabalhar de ônibus, porque ele utiliza, a gente só tem esse carro para trabalhar. Então ficou bem difícil. Este especialista em direito civil explica que em casos como este existe uma responsabilidade solidária. Ou seja, o motorista, o dono do caminhão e a transportadora podem responder pelos danos causados no acidente. Na prática, isso significa que a vítima escolhe contra quem propor a ação. Pode propor contra os 3, pode propor contra 2, pode propor contra 1. Isso será uma escolha, portanto, assegurada pela lei civil. Como a responsabilidade é definida como solidária, é possível cobrar tudo de qualquer um deles. Segundo o especialista, primeiro as vítimas precisam procurar as empresas para tentar um acordo extrajudicial. Caso não haja um acordo, o caminho é buscar a justiça, mas uma sentença pode demorar anos. Se a ação custar até 40 salários mínimos, a vítima pode procurar o juizado especial, que tem um trâmite mais rápido. O carro, comprado com muito suor pelo seu Hamilton, também foi destruído pelo caminhão. Agora ele espera por uma resposta. Hoje o latoeiro vai dar uma olhada lá para ver se tem situação de consertar ele. Eu estou esperando o que ele vai me falar à tarde, né? Espero que essa transportadora, que essa transportadora, dono do caminhão, assume essa responsabilidade para todos, né? Agora é 12h41. Vamos ver quais são os destaques que o Globo Esporte vai trazer para a gente logo depois do meio-dia Paraná. O GE hoje com Thiago Ribeiro. Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje o Globo Esporte, é comigo e a gente vai mostrar uma cena que, eu confesso que eu nunca tinha visto. Num jogo da Copinha, que o Atlético Paranaense, inclusive, foi eliminado,
o pessoal tentou dar um jeito para o gramado não parecer tão feio para a televisão, mas não deu muito certo. No GE, a gente também vai falar sobre essa segunda rodada do Campeonato Paranaense, que começa hoje com o jogo entre Maringá e Rio Branco, um Campeonato Paranaense que promete, cheio de atrações. E a gente também vai continuar falando sobre essa repercussão super positiva da festa linda que a torcida do Coritiba fez nesse fim de semana lá no Couto Pereira, quando mais de 8.000 mulheres e crianças estiveram no Alto da Glória. Uma festa que está incentivando a torcida do Atlético Paranaense a repetir no fim de semana dentro da Arena da Baixada. A gente se encontra logo depois do Meio-Dia Paraná, coladinho com vocês, e eu conto com a audiência de todo mundo. Pessoal, abraços e beijos para vocês. Abraço. Vamos ver a sua participação aqui no Meio-Dia Paraná? Várias mensagens que a gente recebeu dos nossos telespectadores. Lê primeiro aqui da Georgette, que está comentando a matéria que a gente acabou de trazer, né? A Mônica trazendo aí em primeira mão o relatório do TCE sobre a qualidade, os serviços do transporte coletivo em Londrina. E olha o que diz a Georgette: eu sou usuária de ônibus da Grande Londrina. Infelizmente estão muito precárias as condições dos ônibus, principalmente nos finais de semana. Pelo valor da passagem, precisam melhorar muito. É isso aí, Georgette. Os passageiros também, então, apontando, né, o que pensam aí sobre o transporte. Reclamações que agora a gente vê não são só do povo, até um órgão oficial também fazendo uma série de apontamentos, né? O Paulo Ferreira falando da nossa imagem hoje do boi. Achei legal o boi adentrar no supermercado, o preço que está a carne, sorte dele que achou gente de bem, porque senão ele virava bife. Bem isso, né, Paulo? Impossível a gente não pensar isso quando vê o coitado do boizinho chegando ali perto do açougue. E o Manuel Ilídio, falando da questão do mato aqui, nos terrenos. A questão do mato alto, quando for da prefeitura, ela vai ser multada? Manuel, esse é um compromisso de todo mundo. Inclusive, se você souber de algum terreno público que está com mato alto, manda para a gente que a gente também vai cobrar aí do poder público as providências. Tem que dar exemplo, né? 12h44, a gente vai agora para mais um intervalo. A seguir tem mais detalhes, a cobertura completa da votação de projetos de lei que aumentam os salários de cargos do Executivo e do Legislativo aqui na região, na cidade vizinha de Ibiporã. E a gente vai trazer também detalhes completos da previsão do tempo para você. Olha aí que céu bem mais aberto agora. Talvez a chuva nem queira dar as caras nessa terça-feira. A gente detalha para você. Já estamos de volta com o Meio-Dia Paraná. Os vereadores de Ibiporã votaram em primeira discussão, agora pela manhã, o aumento de salários em cargos do Legislativo e do Executivo. A gente preparou uma reportagem completa para vocês, contando como foi essa sessão, detalhando a proposta e o que foi aprovado, então, já na manhã de hoje. A discussão chamou a atenção dos moradores da cidade, que vieram até a Câmara e se manifestaram durante a discussão dos projetos. Foi colocado em votação, em sessão extraordinária na manhã desta terça-feira, o aumento do salário de secretários municipais, assessores legislativos, vereadores e presidente da Câmara. A proposta previa o aumento do salário dos assessores dos atuais R$ 5.200 para R$ 6.100, dos secretários de R$ 9.800 para R$ 12.093, dos vereadores passaria de R$ 8.500 para R$ 9.500 e do presidente da Câmara de R$ 9.200 para R$ 10.120. No texto original da proposta de reajuste de vereadores e da presidente da Câmara, havia a previsão de pagamento de 13º salário para os parlamentares. O artigo foi retirado depois que uma emenda foi apresentada pelos próprios autores na segunda-feira. O reajuste dos assessores foi rejeitado. O aumento dos secretários foi aprovado por unanimidade. A alta nos salários dos vereadores e presidente da Câmara foi aprovada por 6 votos a 3. O que nós fizemos? Nós pegamos a projeção inflacionária de 2023 e 2024 e simplesmente fizemos a correção. Então dizer que vai gerar novas despesas, onerar o município, não é verdade. Porque a Câmara, pelo contrário, todo ano ela devolve para o município, para o prefeito, e o prefeito usa da forma que ele bem entender, da forma que ele bem quiser, esse valor que é devolvido da Câmara para o Executivo.
esse aspecto, eram várias matérias, mas esse aspecto do aumento do salário do vereador não é correto. Sou a favor do congelamento para a próxima legislatura. Então, essa matéria, essa pauta, eu votei contra em função disso. Para quem acompanhou a votação, a sensação é de indignação. A pessoa, quando ela se candidata a vereador, ela sabe aquilo que ela iria ganhar, certo? Então, se está pouco, não se candidata mais. Poucas pessoas souberam. E a população está totalmente contra, porque nós pagamos, tá? Como disse um vereador ali dentro, que o dinheiro não sai do nosso bolso, sai sim, nós pagamos os impostos. Hoje um professor, trabalhando 40 horas, um professor do Estado, ele não ganha isso. Não estou desmerecendo o trabalho de nenhum vereador, porém não pode. A gente segue nesse assunto, conversar com o Felipe Bacarin, que acompanhou a votação, já entrou aqui com a gente hoje com as primeiras informações, no começo do Meio-Dia Paraná. Felipe, que informações você traz então sobre a próxima sessão, o que vai ser necessário para esse projeto ser aprovado de vez? Bom, Vanessa, para esse projeto seguir para a sanção do prefeito de Ibiporã, ele precisa ser aprovado na segunda discussão, que vai ser realizada amanhã na Câmara, a partir das 8h30 da manhã, também em sessão extraordinária. Os vereadores estão em recesso parlamentar, não está havendo sessão ordinária neste momento, retorna apenas em fevereiro. Essas sessões foram marcadas extraordinariamente para votar esses reajustes dos salários dos secretários, vereadores, presidente da Câmara e também dos assessores legislativos. Como eu disse, a pauta que votava o reajuste dos assessores legislativos, ela foi rejeitada. O projeto foi rejeitado por unanimidade pelos vereadores. Já esse projeto para seguir para a sanção dos vereadores do aumento do salário dos vereadores, para seguir para a sanção do prefeito sobre o aumento do salário dos vereadores, precisa ser aprovado, não precisa ser unanimidade, como foi aprovado hoje por 6-3. A justificativa da Câmara para esse reajuste salarial é de que o salário dos vereadores ficou congelado durante a pandemia e que por 2 anos não teve, então, esse reajuste. Agora, então, eles estão propondo esse reajuste salarial já para a legislatura de 2025. De acordo com a Prefeitura, o pedido para o reajuste do salário dos secretários surgiu porque o município não está conseguindo contratar pessoas capacitadas para assumir algumas pastas na cidade e que um secretário está acumulando 3 secretarias neste momento. Se aprovados, então, esses projetos em segunda discussão seguem para a sanção do prefeito. A gente, claro, segue acompanhando essa discussão e trazendo também aqui amanhã no Meio-Dia Paraná mais um passo do desenrolar dessa história. Combinado, obrigada, Felipe, cobrindo então desde cedo, e amanhã de novo para a gente trazer o resultado final dessa votação que já teve grande repercussão aí na região. E a gente volta a falar, a gente fala agora sobre o temporal que deixou ruas e casas alagadas em Curitiba. A gente mostrou um pouquinho dessas imagens já no Meio-Dia Paraná. Vamos ver agora o tamanho desses estragos lá na região da capital. A rua Edeusina de Jesus Santiago, na SIC, se tornou um rio. Quem registrou foi o Rogério, que ainda está contabilizando os prejuízos. A família dele parou de limpar a casa por volta das 4 da manhã. Hoje cedo, o trabalho retornou. Os vídeos gravados mostram como a casa ficou tomada pela água, invadindo todos os cômodos. Tudo molhado, quarto molhado. Não deu tempo de fazer nada. Erguer nada, salvar nada que a gente tem aqui dentro de casa. Ela veio muito rápido. O Rogério mora perto do rio Barigui. Assim como a rua dele, praticamente todas as ruas às margens do rio por aqui foram atingidas pelo alagamento. Nesse outro ponto, também na cidade industrial de Curitiba, os moradores da Dr. Rafael Simile Ribeiro tiveram que usar rodos para limpar a lama que tomou conta da rua. Mas o pior estava dentro das casas. Com lágrimas nos olhos, a dona Luzinete conta que estava sozinha quando a água subiu. Por volta das 13h30 da tarde, o prejuízo foi inevitável. Tudo, alimento, o colchão do outro quarto, foi tudo, cama, tudo. A senhora já tinha sofrido outras vezes com alagamento aqui? Tinha bastante, mas hoje foi demais. No mesmo terreno vive a dona Maria. Recicladora, ela perdeu todo o papel que tinha guardado para vender. Mas isso é só um pouco do estrago causado.
Quando nós vimos, nós já estávamos debaixo d'água. Foi muito rápido. Não deu tempo de salvar quase nada. Ontem a equipe do Wilson Kirsch e Ramon Pereira também estiveram na SIC e ruas estavam alagadas. Esse homem usou uma porta para navegar pelo rio. A chuva também deixou o contorno alagado. Esse carro vermelho quase foi levado pela correnteza. Pelo caminho, carros e motos tiveram que parar por causa do alagamento. Esse carro aqui tem conserto, cara? Olha, cara, depois eu vou ver. Tem que gastar bastante para deixar ele bem limpo. Prejuízo, né? Prejuizinho, hein? Equipes da Defesa Civil Municipal percorreram as ruas afetadas pelo alagamento de ontem. Uma das casas visitadas foi a da família da Silvana. Eles perderam praticamente tudo. O muro da casa ainda tem a marca de onde a água chegou. Foi em questão de minutos, assim, subiu de uma hora para outra a água. Quando a água estava chegando aqui na garagem, a gente já começou a puxar as coisas para cima. Aí já começou, já pegou na cintura, foi subindo. Até então ali eu não fiquei nervosa. Depois que eu sentei na escada, aí comecei a chorar. E aí vocês perderam, estava falando ali a cama recém-comprada também, né? Enfim, coisas que estavam pagando, acabou indo embora. Bastante coisa. Mas graças a Deus, né, que foi só esses bem materiais, né? Porque a gente não tem tudo novo, né? O que a gente tem mais é usado, porque sempre alaga aqui mesmo. Neste outro ponto da SIC, na Vila Verde, a chuva não causou alagamentos tão intensos, mas deixou um grande prejuízo. 2 sacadas desta casa desabaram em cima de um ponto de ônibus. Felizmente, ninguém ficou ferido. A construção é alugada. Os inquilinos disseram que na hora chovia forte e com muitos raios. E acreditam que um tenha atingido a residência. A chuva bem intensa e deu um clarão no céu, a gente só escutou um estrondo e o barulho, parecia que estava acabando o mundo. Assim. Como é que foi quando você ouviu esse barulho e depois quando viu toda essa destruição, hein? A maior preocupação nossa é se tinha pessoas embaixo dos entulhos, né? Então a gente já fomos procurar rápido lá para ver se tinha gente. Tinha uma máquina na frente, o pessoal já deram uma mexida com a reta escavadeira e graças a Deus não tinha ninguém. A Prefeitura de Curitiba diz que a Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis, a COSED, avaliou e interditou parcialmente o local, mas não há como afirmar se o dano foi causado por raios. Imagem ao vivo agora de Curitiba, né? Mostrando aí o Jardim Botânico, um dos pontos turísticos da cidade. Nesse momento o cenário é de calmaria, faz 26 graus na capital, mas infelizmente ainda tem previsão de chuva volumosa agora à tarde, possibilidade de temporais. E aí, claro, os moradores que já sofreram com estragos vão ter que ficar bastante, né, em estado de alerta para isso. Temporais que também podem se estender até o sudeste do estado. Agora uma imagem ao vivo de Londrina. Por aqui também, por enquanto, a gente não tem registros, né, de muita chuva. Agora há pouco teve uma pancadinha em alguns pontos da cidade. Ainda temos as nuvens aí intercaladas com um pouco de sol e calor, 29 graus nesse momento aqui em Londrina. Vamos dar uma olhadinha então na previsão do tempo. Até porque é uma preocupação, então, né, gente, para o pessoal de todo o estado. Amanhã a gente deve ainda ter muita chuva por todo o Paraná. Olha só o que dizem os meteorologistas. A chuva vem com alto potencial para causar transtornos exatamente nesses municípios do leste paranaense, capital e litoral. Nas demais regiões, a chuva vem intercalada com momentos de sol ao longo do dia e as temperaturas mais elevadas estão prometidas aí justamente para o norte e para o oeste do estado. Aqui na região a gente vê um exemplo, né, desse cenário que a gente já pintou aí para o norte. Sol intercalado com possibilidade de raios, temporais, pancadas de chuva em todo o Norte Pioneiro, Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina. As temperaturas variando entre 28 e 29 graus. Em Apucarana também a chuva vai ganhando volume, previsão de uns 16 milímetros para amanhã. Temperatura começando mais baixinha de manhã, 18 graus, mas chega até 28 graus. Aqui para Londrina, amanhã também esse cenário parecido, né? Bastante chuva, ainda prevista para quarta-feira, calor, chega a 29 graus. E aí no radar a gente vê que a semana ainda deve ser de tempo bastante fechado, sol podendo aparecer em alguns períodos, mas as pancadas de chuva
também vem na quinta e na sexta-feira. No fim de semana, pelo que está sendo descrito até agora pelos meteorologistas, a gente também deve ainda ter chuva. Está aberto o período de vistoria do transporte escolar. As aulas, já estão começando em algumas escolas particulares e aí o calendário vai se intensificando nas próximas semanas. O serviço foi disponibilizado no dia 3 de janeiro e vai até o dia 31, essa consulta ao transporte escolar. Porém, a CMTU não registrou o atendimento para esse serviço até agora, o que é considerado normal. Os agendamentos eles vão se intensificando nas últimas 2 semanas do mês, mas é bom se organizar para não perder o prazo, Você que tem uma van escolar, fazer essa vistoria. E os pais também é importante ficarem atentos depois a quem está regular, quem vai garantir a segurança dos seus filhos. Agora, 13h, vamos dar uma olhadinha no que o jornal hoje vai trazer para a gente nesta terça-feira. Olá, no jornal hoje, num encontro sobre o Brasil no Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o país pode zerar o déficit público em 2 anos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cobrou dos países ricos o repasse de dinheiro para os pobres enfrentarem as mudanças climáticas. A Polícia Federal prende no interior do Rio uma mulher suspeita de organizar e financiar os atos golpistas no Distrito Federal. Novas imagens da invasão da Câmara dos Deputados. Destruição, fogo, vidros quebrados. Os criminosos soltaram rojões para invadir o plenário da Câmara, mas foram impedidos por policiais legislativos. O TSE inclui na investigação contra Jair Bolsonaro o rascunho do decreto golpista encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A polícia investiga o desaparecimento de 8 pessoas da mesma família no Distrito Federal. Uma pesquisa revela o perfil dos frequentadores das Cracolândias em 3 capitais brasileiras. E a população da China encolhe no ano passado, pela primeira vez em 60 anos. Eu espero você no Jornal Hoje. Até lá. Agora a gente vai atualizar aquele incêndio num apartamento da Gleba Palhano, que foi registrado no fim de semana, parou toda a gleba, levou um prédio inteiro a ser evacuado. A Mônica Dal tem novidades sobre esse caso para a gente. Mônica, é contigo. Pois é, Vanessa, a gente se deslocou aqui para a Zona Sul, para a Gleba Palhano, justamente porque a perícia começou nesse apartamento que, como você disse, pegou fogo no último sábado. Marcelino Barbosa está mostrando imagens ao vivo aí, ainda dá para ver um pouco do estrago, principalmente do lado de fora. Estou conversando aqui com o perito, o Luciano Bucharles, da Polícia Científica. Ele disse que esteve aqui no período da manhã, analisou bastante o local, fez aquele trabalho. A gente sabe que já há uma suspeita de que o incêndio tenha começado na geladeira de um dos apartamentos e depois, claro, o fogo foi se espalhando, houve bastante estrago. De acordo com o perito, ele disse que já saiu aqui do prédio, ao longo da manhã fez essas análises e já levou todo esse material lá para a sede da Polícia Científica para iniciar essa análise. Ainda que a suspeita, Vanessa, do começo do incêndio já tenha sido informada naquele dia, é preciso que a perícia seja feita para que outras informações cheguem, até mesmo para evitar novos casos de incêndio aqui no prédio e também em outros prédios da nossa cidade. Então a gente reforça a informação que acabamos de receber do Luciano Bucharles, é que a perícia esteve aqui no período da manhã, analisou esse apartamento, tirou todas as fotos e, claro, é um trabalho que demora bastante e os peritos, principalmente o Luciano Bucharles, que é o chefe da perícia, já está na sede da Polícia Científica iniciando os trabalhos para definir exatamente o que aconteceu aqui nesse apartamento da Gleba Palhano e claro que a gente vai acompanhar cada detalhe. Mônica, inclusive agora há pouco, o Luciano postou uma imagem nas redes sociais. A gente pode detalhar um pouco do que aconteceu dentro do apartamento? Exatamente, Vanessa. Ele postou nas redes sociais uma parte do trabalho que acabou realizando durante o período da manhã. Estou observando essa foto aqui, claro, muito estrago. Nessa foto ele mostrou somente um dos cômodos e a gente vê que o fogo se alastrou muito rápido, destruiu principalmente ali parte das paredes desse apartamento e também alguns móveis. Claro, é uma situação muito perigosa e de bastante risco e dependendo do material que está presente no apartamento ou em qualquer imóvel,
móvel, o fogo se alastra assim muito rápido. A gente percebe na imagem, né, muitas fiações também que foram destruídas e principalmente móveis, né, eletrodomésticos também. Depois, claro, quando a Polícia Científica puder divulgar essas imagens, nós vamos trazer aqui no Meio Dia Paraná. Muito obrigada, Mônica, essa atualização aí em cima do lance, trazendo para a gente no finzinho aqui do Meio Dia Paraná. Poucos segundos para a gente terminar. Não sei se dá tempo de ler alguma mensagem. Só a Nina aqui, ó, falando, mensagem da professora Nina, falando que não ganha nem perto do valor que está sendo pago aí ao pessoal lá de Ibiporã, executivo, legislativo, o pessoal sempre comentando as reportagens aqui do Meio Dia Paraná. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem muito mais, inclusive com a sua participação. Uma boa tarde. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.